E aí, galera, tudo bem? Então, a missão agora é a correção da prova da URSS de 2025. Prova bastante dentro do padrão das provas da URSS, repetitiva, correto? Sem grandes novidades, com dois textos, um literário, uma forma que essa prova de 15 questões da URSS já vem adquirindo, né? Um texto literário e um texto sobre linguística, né? Basicamente, em termos de gramática, nós temos questões de fonética, tipologia do sujeito, estrutura da palavra, classes gramaticais, tempos verbais, ortografia, nexos, pontuação, vocabulário e concordância verbal. E também a tradicional questão de reescrita, que a URSS vai lá, embaralha funções móveis e faz módulo 16 de ambiguidade, lembra? E faz a questão daí, a frase original, mudar de sentido. Vamos fazer uma correção bem objetiva. Acho que a prova não é difícil ao ponto de a gente querer perder muito tempo com ela, embora ela seja absolutamente imprescindível, né, para nossa aprovação, porque ela tem peso 3 e a perspectiva para ti que faz medicina é acertar acima de 12, ok? 12 com 3 na redação tá ok. Acima de 12 facilita mais a tua vida, ok? E sempre privilegia redação, porque é da pontuação mais acima do que português, embora tu não possa vacilar aqui, tá? Resultados abaixo de 12, eles vão ser muito, muito, muito comprometedores. Se tu fizer um milagre de 11 aqui, 14 de redação, tá valendo. 10 aqui, 15 de redação, agora não olha pra mim e diz assim, ó, deixa pra mim. É loucura fazer isso, né? O legal é tu fazer um equilíbrio, porque a gente não pode garantir tanto a redação como aqui a gente pode garantir. Então, eu vou imaginar que tu já fez a prova. Essa aqui é uma correção da prova e vou no ponto a ponto já mostrando o que está certo, o que está errado, te dando gabarito. A número um é a letra A, só a primeira vai estar certa, né? Porque diz que o narrador se vale do processo de generalização e estender as características do personagem Rodrigo Cabral aos escritores, artistas e políticos, claro, né? Porque ele diz que os brasileiros fazem assim. E o Rodrigo está nessa categoria. Né? Na segunda, muito claramente. Ele não é um leitor detalhista, como diz a terceira linha, porque ele mal lê, né? Ele lê por cima. Ele é um leitor de oitiva, que significa de ouvido, correto? Ele pega as coisas no ar. Ele não é um leitor detalhista, né? E no terceiro, o casarão de Vila Rodrigo é um espaço importante, onde todos os distantes da cidade tinham oportunidade de desfrutar. O texto não diz isso. Eventualmente, visitantes importantes iam lá, mas não diz que todos os visitantes iam, correto? Questão de texto relativamente mediana, como vai acontecer agora com a segunda. Na segunda, tu tem um ou dois problemas aqui que a URGS, a prova da URGS, eu vou de barbada e não sei se não prejudicou alguém. O texto de Érico Veríssimo não é ficcional. Para aí, né? Claro que é ficcional, correto? E a situação é meio contraditória, porque dizer que é romance histórico não significa que não é ficcional, correto? Se eu disser romance, então parcialmente é ficcional. O texto apresenta fatos vividos por Rodrigo Cambará, um político do governo Washington Luiz. O texto não diz isso, mesmo que tu não tenha lido, né? O romance, o texto não diz. O gabarito é aqui, tá? O texto tem a dominância de uma topologia argumentativa, não é narrativa, ok? O texto é uma narrativa histórica que apresenta os fatos vividos por pessoas de Santa Fé, uma cidade do Rio Grande do Sul. Olha, você não sabe o que que é o continente, quase que dá para marcar isso aí, hein? Entendeu? Porque tá bem genérica, né? São fatos vividos, é uma narrativa histórica. Se tu não sabe que o livro de ficção pode vacilar, né? Por isso o gabarito é. São acontecimentos vividos por Rodrigo Cambará na fictícia cidade de Santa Fé, que é uma invenção do Érico, né? Não existe essa cidade, o estádio de sítio é mencionado lá no final, quando ele menciona o Aston Luiz, ok? Eu acho que a URGS passou na D, mas tudo bem, deixa assim, né? Vamos levar em consideração que é a nossa federal. Três, questão de dígrafos consonantais, né? Dígrafos consonantais, cara, tá lá na matéria de fonética, uma das primeiras aulas do ano. São apenas 10 dígrafos, lembra deles? Tipo CH, LH, NH, QU, GU. SS, SC, S cedilha, dois S, correto? Se não está nessa lista, então não é dígrafo. Então, por exemplo, na letra A, o gabarito da 13 é C, Canadá, né? Na letra A não tem dígrafo em significativo, tem aquele G mudo que produz um som a mais, não um som a menos. Lembra que dígrafo são duas letras para um som a menos, correto? Na letra B,
hábito, o H não é dígrafo, o H nunca tem som. Não é a combinação dele com outra letra que o faz dígrafo, não é isso. Ele nunca tem som propriamente dito. Na C, aí tu tem o dígrafo CH e chegava, NH apanhava, dois S, nossa, tá aí a tua resposta. Na letra D não tem dígrafo em segredo e na letra E não tem dígrafo em água furtada. Tem o GU, mas tu te lembra desse momento da aula também que nós explicamos, né? O GU, ele, quando ele tem A e O depois, tipo água, o é pronunciado e morre o dígrafo ali. O GU de água é diferente do GU de, por exemplo, aguentar. Não, aguentar tem o, perdão. É diferente do que o de queijo, que tu não ouve o correto? Em água, tu tá ouvindo completamente. Aí um ditongo e não um dígrafo. Maravilha? Questão 4. Tipos de sujeito. A gente vai ter que voltar no texto, nas linhas 6, 12, 13 e 24. Vamos ficar lá para averiguar, né? Na linha 6, tá ligado que vai estar errado, mas problemático talvez seja o segundo, né? Da linha 12 e o quarto também. Então vamos ver se a gente consegue lembrar de todos lá na linha, a partir da linha 6 ou 9. Naturalmente, quando o cara diz aqui, ó, na linha 9 tem um paralelismozão, olha aqui, ó. Quando o cara diz que quem não havia quem não considerasse um privilégio, olha bem, quem não considerasse privilégio entrar, privar, beber, então é quem não considerasse um privilégio provar, tá certo? Ok? Na linha 12, ó, a primeira pergunta que se fazia sobre ele era: já foi assobrado? Não é você, é se ele, o visitante, foi assobrado, por isso que tá errado, ok? Na linha 13, que é verdadeiro, agora eu vou ter que voltar, me esqueci. Putz, mas não tem problema. Olha bem, diz assim, era o sujeito elípede tivesse penetrado, tá, que eu tivesse, que tá na linha 17. E se tivesse aqui, ó, Rodrigo dava eufórico, seus artigos, o Rodrigo aparecia, Rodrigo lia, e é como se o Rodrigo tivesse penetrado neles, nos livros, muito, muito profundamente. Então, essa está certo. Tá? E a última que vai ter errado, lá na linha mais abaixo, 27, é isso, né? De novo aqui para não ter problema. Linha 24, 28, tá? É 28 verbo, 24 Rodrigo. Aqui vai estar errado, porque na linha 28 é se afirmava. Olha bem, ele começa aqui, ó. Roque Bandeira observava amigo, Roque costumava, tá? Rodrigo possuía. Não seria um hábito de o que havia entre os nossos escritores, artistas políticos, afirmava. É Roque Bandeira afirmava, e não o Rodrigo, que não tem nada a ver com essa frase, que a opinião é digressão, pensamento do Roque Bandeira, que está falando sobre pessoas que nem o Rodrigo, que tem uma cultura de orelha. Beleza? Muito bem, então vai dar. O gabarito da 4, vocês estão ligados, é a letra B, né? É verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Maravilha. Questão trabalhosa, mas não é difícil, só que exige um pouquinho de aprofundamento nessa circunstância do, da leitura e compreensão, né? Então, a 5, o gabarito da 5, questão de estrutura e formação de palavras, pergunta assim, ó, uma derivação prefixal e uma derivação sufixal, correto? Módulo 12, livro 2 aqui agindo. O gabarito aí é bem fácil, né? Indiferente vem de diferente, tem prefixo. Brasileiro vem de Brasil, tem sufixo. O que que vai estar errado na letra A? Importância não tem prefixo, não vem de importância. A segunda está certa. Imaginação não tem prefixo. E a segunda está certa, dois sufixos mentes. Insolvência, aí tudo bem, né? Mas água furtada é composição por justa posição. Não tem nada a ver com sufixo. Furtada tem, mas água furtada já é uma segunda palavra. E impaciência tem prefixo, mas costumava é verbo, não é derivação sufixal, é uma desinência, modo temporal, ok? Maravilha. Então agora vamos a 6, outra questão trabalhosa, que a gente vai ir no texto, mas aqui vou economizar um pouquinho a tua paciência, tá? Eu vou analisar os quatro primeiros, que são as linhas.
Agora eu vou anotar direitinho para não me perder. 18, 22, 24 e 32 que resolvem para nós, só fazendo o teste do que é pronome relativo ou conjunção integrante, quando é qual e quando não é igual a qual, correto? Então vamos na linha 18 e aí a gente vai ver que na linha 18 já de cara, eu vou voltar só um pouquinho aqui, perdão, só para te assegurar se você está fazendo a prova aqui meio que junto comigo, o gabarito é D, ó. Então tem que dar 1, 2, 1, já mata ali, porque já matava até antes, mas só para completar, são dois Qs relativos, um integrante e um relativo de novo. Como é que a gente calcula isso? O que para ser pronome relativo ele tem que ser igual a qual? Então, quando vai aqui, ó, apanhava no ar as coisas as quais os outros diziam coisas, né? Então ele é igual a qual ele é pronome relativo, tá resolvido. Na linha 22 que está aqui, Roque Bandeira que observável, faz uma referência ao Roque, Roque Bandeira o qual observável, pronome relativo, correto? E aqui embaixo na linha 24, tu não consegue fazer essa relação, né? Eu vou ler a frase inteira, desde o Roque Bandeira, tá? Roque Bandeira, o qual, pronome relativo, antes de um substantivo. Lembra que só cabe esse teste do pronome relativo porque ele está antes de um substantivo. Mas, no segundo, que observava amigo com olho terno mais lustro, costumava dizer em segredo a Einstein o qual Rodrigo possuía. Não, ele costumava dizer que Rodrigo possuía. Em segredo, aquele em segredo está ali para te atrapalhar. E ele não tem o substantivo antes. Em segredo, Einstein está deslocado. O que ele tem antes é costumava dizer que Rodrigo possuía. Esse é tipicamente conjunção integrante. E finalmente o último da linha 32, vou achar um pouquinho para ficar melhor de a gente analisar. Tá aqui, ó. Em caso de dúvida, respondia com um depende, o qual não só livrava. Olha que sacana esses caras, né? Ah, mas depende é verbo. Mas eu estou usando ali como substantivo, né, cara, e não como verbo. Ok? Então, fechou já as seis com essas relações todas. Então, a gente vai ficar com letra D, questão de classes gramaticais mais tradicional possível, classes do que. Maravilha. Agora aqui a gente tem uma questão, pessoal, que é o curte, né, meio que de vocabulário, só que usando expressões, eu não sei se são tão populares assim, a segunda é bizarra, né? Então, apanhava no ar as coisas que os outros diziam, acho que dá para entender, né? Apanhar no ar. O gabarito é B, tá? Vai ficar verdadeiro, falso verdadeiro. O apanhava no ar é tipo assim, entendi com rapidez, entendi com destreza, pessoa ligada, pessoa inteligente, correto? E a cultura de oitiva, cara, oitiva não tem nada a ver com 8 vezes. Oitiva é uma cultura de ouvido e não uma carregada cultura literária, ok? E, e aí voltamos para uma verdadeira, né? Que é o verniz de ilustração. Evoca a ideia de que os brasileiros procuravam aparentar um saber, o aparentar que mata. Não é, eles não procuravam ter, eles procuravam aparentar. E a metáfora, meu gabarito, tá no verniz, né? Porque verniz é uma coisa superficial. Maravilha? Muito bem. A 8. Umas metáforas que talvez depois que a gente faz a gente entende, mas depois é em casa e não durante a prova, né? Na 8 a gente tem uma questão de termos verbais. No texto há um predomínio do uso do pretérito imperfeito. É verdade. O texto é narrativo, evoca vários tempos diferentes, mas predomina o imperfeito. Por meio desse predomínio, o narrador assinala modos de agir rotineiros do personagem. Super coerente, né? Rotineiro porque é repetitivo, que é a característica do pretérito imperfeito. Ok? Certa primeira. Estou falando aqui sem explicitar o gabarito, né? Mas tu já fez. O gabarito é C, vai dar 1 e 2. O uso do presente nos murmúrios de Rodrigo Cambará, que ele também diz cicius. Cara, ciciu é pra matar, né, velho? Coitado. O Eric escreveu isso aí também faz 60 anos, né? A culpa não é dele. Mas murmurar e ciciar, murmúrios e cicius são sinônimos, que são atualizados nos verbos precisos, tem quero, revelam agora, em que o personagem fala consigo, mas ele fala sozinho, certíssimo, né? Zero problema. E a relação entre a expressão de contemplou, cuida bem, tá? É o sentido pontual. Agora ele mudou para o pretérito perfeito. Um dia, uma vez só, contemplou o pretérito perfeito, coerente.
mas não é semelhante ao sentido expresso por às vezes, que repete, é mais de uma vez, e perguntava-se quem é imperfeito. Ok? Contemplou é perfeito, perguntava sim perfeito, um dia uma vez, às vezes é repetição, então não são os mesmos sentidos. Maravilha? Beleza? Muito bem, questão de tempos verbais. Vamos na 9 agora, já respondendo aqui o passo a passo, vamos fazer já essa 9. Aqui onde o cara diz que há cerca de 7 mil línguas, questão de ortografia 9, tá? O de gabarito é letra D, Dinamarca. Esse é do verbo haver, né? Existem. Então, naturalmente, vamos lembrar aqui, não tem escapatória, vai ter que ser esse acerca que só tem na letra B e na letra D, correto? Quando a gente vem aqui para a linha 34, ó, a ciência linguística há tempos é faz tempos, correto? Mas aí não teria nem alternativa ainda, porque as duas têm. E quando chegamos à linha 43, humanos têm condições, tem que ter o acento circunflexo, aí fechou na letra D, tá? E na linha 33, ó, o que também se aplica naturalmente à investigação é o estudo, então naturalmente é craseado, correto? Questão bastante simples, já caiu milhões de vezes na prova da URGS e agora a gente tem a questão de texto, questão que vai nos exigir um pouquinho mais. Normalmente essa perspectiva de texto linguístico, de caráter científico, com jargão, mega dificulta a interpretação. O gabarito 10 é a letra D de Dinamarca, aí ele diz... O texto aborda a impossibilidade de estudo sobre as diferentes línguas. Não, é a dificuldade, a variedade, mas não a impossibilidade, já mata ali. O texto aponta que, devido à diversidade existentes, há línguas mais complexas. Não. Ele diz claramente que qualquer criança, sem problema de saúde, exposta a qualquer língua, vai aprender da mesma forma. O texto mostra que os humanos criam línguas no período seguinte, os humanos terminam. Não. Tem essa comparação de criar e exterminar. O texto trata da diversidade linguística, ok, apontando que há limites à variação das línguas. Tipo, eu não posso ter línguas ilimitadas, porque senão a gente não poderia aprendê-las. Todas as línguas têm que ter limitações para que a gente possa absorvê-las, correto? Ainda que haja possibilidades que a gente nem conhece ainda. O texto aborda a hipótese de uma língua impossível. Ó, a hipótese de uma língua impossível gera impossibilidade. Aborda que a hipótese de uma língua impossível gera impossibilidade de estudo. Se uma língua impossível, então, como é que ela existiria? Tu entendeu? Não faz sentido tu estudar uma língua impossível, porque a língua impossível não existe, porque ela é impossível, né? Pá, vamos combinar. Essa aí, URGS viajou, correto? Ficamos com D nessa questão de texto de gravidade média. Questão de nexos bastante simples, né? Porque tu tem assim, ó, seja, seja, como e pois, tá? Tu tá ligado que o seja, seja, ele vai ter que dar alternância. Então, nós ficamos entre B e D. E o pois tem que dar explicação. Lembra que o pois pode ser explicação ou conclusão. Mas para ser conclusão, ele tem que estar deslocado. Estou olhando a linha 63, que está do nosso lado aqui, ó. Línguas humanas são línguas impossíveis, pois eles não são capazes. Ele está no meio das duas orações, então ele é explicativo. O que vai definir mesmo é o como da linha 44. E se nós formos aqui, ele vai dizer exatamente assim, ó. ah, Humanos têm condições de adquirir e usar em diversas funções, como para se comunicar ou para se organizar. É muito claramente como, por exemplo, é exemplificação, correto? Então ali a gente fica na 11 tranquilo com letra B. Questão de nexos, fácil, muito fácil. 12C. Aqui na questão de pontuação, nós vamos lá nas linhas então, tá? É para colocar vírgula depois de línguas na linha 8 e 9, tirar a vírgula da linha 20, substituir pela linha 56. Então, olha bem, tu vê que ele vai brincar, o gabarito da 2 vai dar C, só a 3 vai dar certo. E por quê? Primeiro ele começa na linha 8 e 9, mexendo em orações adjetivas, nunca vai dar certo isso. Tu já aprendeu tanto, olha aqui, ó, é as línguas que existem, né? São as línguas as quais existem, correto? Então, línguas que existem é uma oração restritiva, porque tem as que não existem, correto? Inventadas. Então, se tu virular ali, a oração viraria explicativa, né? Como é que eu sei que a oração é adjetiva? Porque se são línguas as quais tem pronome relativo. E é só isso que o pronome relativo faz. Muito errado. Ok? Essa vírgula linha 20, por que a gente não pode tirar? Porque faz um par com essa aqui, que é a oração adjetiva explicativa. Ele está falando sobre 1.500 línguas da América do Sul e todas elas foram vítimas da hecatombe.
Então eu não posso tirar. Se já estava, não posso tirar para a oração adjetiva, né? É o contrário da primeira. E finalmente, na linha 56, onde eu uso essa vírgula, eu poderia fazer com caráter explicativo, por exemplo, dois pontos. Beleza? Simples questões de substituições, nada grandemente complexo, bem dentro da lista de famílias, e agora vem aquela questão irritante, que é a troca de palavras de vocabulário, tá? Já começa assim, ó. Se não conhecer um e dois, não tem como fazer o gabarito da 13 Equador, todas vão estar certas. E hecatombe é sinônimo de catástrofe. Então já matou ali, né? E janela para abertura, eu acho que até tu concordaria, né? Abrir uma janela é uma fresta pela qual eu posso ver. E a dificuldade estabelecida ali é justamente não é nada fácil de responder a questão. Aí até os sentidos são parecidos. Beleza? Ah, mas hecatombe e catástrofe não acho tão difícil assim, mas essa nas minhas aulas são os que as pessoas mais reclamam. 14, cujo gabarito é a de reescrita, tá? Eu vou tentar fazer, para não precisar dar muito trabalho lá no texto, fazer a partir daqui, tá? Na um, o cara diz assim, ó, há perguntas mais diretamente ligadas ao lado dessas questões políticas preocupantes, ligadas ao que a diversidade linguística pode mostrar. Então, a pergunta sobre a diversidade linguística, que são dois patamares, tanto sobre nossa capacidade de adquirir e operar línguas, quanto as demais faculdades intelectuais humanas. Isso é exatamente o que está escrito lá. Ele só mudou de ordem, se não me engano, esse ao lado das questões políticas colocou um travessão, que é ênfase, mas não é sentido. Tá, agora, olha dois. Tanto sobre nossa capacidade para adquirir e operar com línguas, quanto sobre as demais faculdades intelectuais humanas, há preocupantes questões políticas, não. Há perguntas, correto? Então aqui já está errado a dois. E a três. Ao lado dessas preocupantes questões políticas, parece ok, seja sobre nossa capacidade para adquirir e operar línguas, seja sobre nossas demais faculdades, não, não, não. Olha só, está errado. Porque não são questões políticas sobre nossa capacidade, são perguntas diretamente ligadas à diversidade linguística. Do jeito que está escrito, a nossa capacidade para adquirir e operar a língua seria uma questão política. Mudou de posição, mudou de sentido, né? A pessoa está já careca de saber isso. E aí vem essa pergunta complicadinha, diferente das questões de concordância no geral, que pede para mudar duas palavras, diversidade e espaço. Tá? O gabarito vai dar C, questão não é difícil. São cinco palavras, quatro para diversidade e apenas uma para espaço. Tá? Então vamos lá na linha 72 e aí vamos ver. Se tu colocar, pessoal, essa palavra diversidade natural, tá ligado que a gente sempre vacila com esse artigo ali, né? Lá no enunciado estava diversidade, não contava esse artigo, então se ela for plural, tu tem que contar, ok? Então vai dar a primeira, as diversidades, segunda, linguísticas, a terceira, nos mostram a enorme variedade possível dentro dos limites das línguas possíveis e mostram a quarta. E aí morreu para a diversidade. Também que a variação entre línguas não deve ser ilimitada e o sujeito à variação, ainda que haja grandes espaços para possibilidades. Morreu. Então aí é cinco. Beleza? Quem tu achou dessa prova aí? E, às vezes meio xoxa, né? Às vezes a gente espera grandes coisas da URGS, e como diria o famoso baralho de Tararé, de onde mais tu espera, daí menos que não vem nada, correto? Tomara que a URGS desperte um pouco aí para essa prova de 2025 e faça uma coisa diferente. E tomara que tu bem de qualquer forma. Um abraço, na dúvida.